Bom dia. Vamos, nessa manhã, conversar sobre um dos aspectos da nossa vocação, que é a questão do perdão, da reconciliação. Nós temos nos nossos estatutos a citação de Efésios 4, versículo 26, que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E para a gente entender o que Deus quer de nós acerca do perdão, que é a questão negativa, nós precisamos conhecer o que é positivo. Por que eu devo perdoar? Nos nossos estatutos, quem tiver, por favor, abra o número 48, na página 59, nós lemos que a comunidade é uma expressão do amor e da unidade da Trindade. Queria que vocês repetissem isso bem forte. A comunidade é uma expressão do amor, da unidade da Trindade. O que é a comunidade Shalom? É uma expressão do amor, da unidade da Trindade. Como espelho da Trindade, é chamada a resplandecer em seu seio toda a alegria e a vitalidade do amor divino. Nossa comunidade é chamada a quê? Toda a alegria. Agora vamos trazer a coisa para mim, né? Para nós mesmos. Em vez de comunidade, vamos colocar eu, Padre Antônio Furtado, você. A comunidade não. Eu sou uma expressão e da unidade. E sou chamado a resplandecer em seu seio toda a alegria. Então, nós fomos chamados por Deus, na nossa história de vida pessoal, cada um de nós sabe de onde o Senhor nos tirou. Ninguém aqui pode levantar o braço e se achar melhor do que os outros, porque todos nós somos vasos de argila, somos os mais pecadores, os mais fracos, os mais necessitados. Carregamos um tesouro dentro de nós, mas somos fracos. Mas somos chamados a ser expressão do amor e da unidade da Trindade. E qual é a expressão do amor da Trindade? O Pai ama o Filho ama o Pai. Esse amor entre o Pai e o Filho é tão intenso que é uma pessoa, o Espírito Santo. Um vive para o outro. E essa expressão de amor vai transformando tudo. Nós somos frutos. Fomos criados. Tudo aquilo que existe de belo no mundo é fruto desta expansão, desta abertura do amor da Trindade. Nós precisamos entender isso para depois falarmos de reconciliação, de perdão, de procurar o irmão, de silenciar, de nos esvaziarmos de toda mágoa, de todo ressentimento. Eu fui criado por alguém que ama profundamente. A minha fonte é o amor. Salmo 138, 139, nós fomos gerados
no seio da Trindade, quando a gente faz aquele curso Curados para o Amor, na oração de cura diz lá: antes do líquido amniótico no seio da minha mãe, eu estava mergulhado no líquido do amor divino, no seio da Trindade. Eu nasci da expressão do amor, do desejo de Deus de me amar. Efésios 1, podemos hoje rezar com aquele hino que diz que o Pai nos escolheu em Cristo desde toda a eternidade para sermos santos no amor. A minha origem é o amor. Eu fui criado para o amor. O amor faz bem a mim. O amor, ele também gera coisas maravilhosas ao meu redor. Queremos assim, à luz do nosso carisma, expressar a comunhão de amor que resplandecia na primeira comunidade cristã, Atos 2 e Atos 4, que também são textos que durante esse dia vocês poderiam rezar com eles. Atos 2 e Atos capítulo 4. Também ela, a nossa comunidade, é um chamado, é uma resposta, melhor dizendo, ao mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 15, versículo 12. A referência para o nosso amor fraterno é o de Jesus Cristo. Quem é a nossa referência? É o Moisés? É o Padre Antônio? A Gorete? Não. A nossa referência é Jesus Cristo. E Jesus Cristo num lugar muito especial na sua vida. Qual foi esse lugar? Na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquela hora, Jesus poderia ter invocado a ira de Deus e exterminado, pelo menos, aqueles que estavam ali. Um dia, um irmão da comunidade de vida estava em missão, indo em missão, e no aeroporto uma família pediu que ele acompanhasse, cuidasse de umas crianças que iam, né, no avião e tinha que ir para uma outra cidade. E essa pessoa que vai me ouvir, com certeza vai lembrar disso, né? Um irmão muito querido da comunidade de vida. E aí ele levou essas crianças. Só que quando entrou no avião, imagine, né? Menino de 10, 12 anos, 9, 10, a confusão, e a aeromoça, quem é o responsável? E ele, sou eu, estou tentando aqui, né? E aí, ele teve uma ideia, né? Resolveu falar de Jesus para os meninos. E aí começou a contar de Jesus e tal, e falou da cruz, da morte de Jesus, e os meninos ficaram atentos. E em determinado momento, ele falou da morte de Jesus. Disse, olha, lá embaixo da cruz estavam os inimigos de Jesus, e Jesus na cruz olhou para eles. Sabe o que é que Jesus falou para os inimigos? E o menino disse, morram. E aí ele disse, não dá, realmente não dá. Na realidade, Jesus poderia ter dito para nós, morram, morram, condenem-se. Mas ele não disse morram, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus Cristo é o modelo, é a referência. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por isso, rezemos juntos. Leiamos juntos. Por isso, cada membro busque em tudo viver e exercitar este amor, procurando dar provas de amor uns para com os outros, sabendo que esta é uma das melhores formas de concretizarmos o nosso amor por nosso amado Senhor. Agora vamos para o número 52. Diz o seguinte:
Para vivenciar-se o amor, é preciso alimentar-se diariamente o perdão. Só tem uma forma de eu vivenciar o amor, o meu chamado, aquilo para o qual fui criado, a razão pela qual estou na comunidade. Qual é a razão de eu estar na comunidade? Amar. É só isso. Por que é que eu rezo? Por que é que eu faço estudo bíblico? Por que é que eu vou para aquela célula? Por que eu estou aqui nessa reciclagem? Para amar. Para vivenciar o amor é preciso alimentar-se diariamente o perdão. Todo irmão cultive a cada dia o perdão de todas as ofensas. Nossos corações não adormeçam com feridas de ressentimentos, mas diante do Senhor Jesus, estas sejam curadas a cada dia, a fim de não obstruir o fluxo do amor. Em caso de relacionamentos comprometidos durante o dia, temos o quê? A obrigação de amor, de, antes de nos recolhermos, buscarmos a reconciliação como autênticos discípulos de Jesus, para que assim não se ponha o sol sobre a nossa ira. Quando eu cheguei na comunidade, há 24 anos atrás, 25 como vocacionado, eu dei muito trabalho, né? E tive a graça de conviver com Moisés, né, sempre nesses primeiros anos, e alguns anos depois, na mesma casa, e dele ser meu formador. E essa questão da reconciliação diária na vida do Moisés é muito real. Eu digo como testemunha. Então, durante o dia eu fazia muita raiva a ele, né? Eu era muito difícil, ainda sou, mas deu uma melhorada, né? E eu lembro que às vezes à noite, eu já estava dormindo, ele me acordava, Antônio, o que é? Quero lhe pedir perdão. Não pelo que eu disse, porque o que eu disse é o certo, mas como eu disse. E na hora eu não entendia nada. Ah, tá bom, né? Mas isso ficou na minha mente. Eu queria lhe pedir perdão, não pelo que eu disse, ou seja, aquilo que ele estava me formando era o bem para mim, era a verdade para mim. Mas a forma, porque às vezes também eu o exasperava tanto que, né, tinha que ser firme, tinha que ser duro às vezes. E graças a Deus, né? Santa dureza. E feliz de nós se tivermos um formador duro. Porque às vezes, como diz Padre Pio, certas almas são como uma planta. Para salvá-las é preciso arrancar de um terreno e plantar no outro. Isso exige muito trabalho. Todos os santos, quando a gente lê na história da igreja, falam da importância de um confessor que seja firme. Aquele confessor que diz, não tem nada não, que justifica o seu pecado, ele não lhe ajuda a chegar no céu. Aquele formador, aquela autoridade que passa a mão na sua cabeça, não vai lhe levar a lugar nenhum. Eu digo isso porque quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei muito ferido, com muitas marcas, que me levavam às vezes a ficar, como a gente chamava, emburrado alguns dias, fechado em mim mesmo, queria fazer a minha vontade. Tinha coisas que eu não conseguia, por exemplo, para mim era extremamente difícil pregar. Eu era muito tímido. Então era uma agressão para mim.
Às vezes, numa quinta-feira, dizer, ó, grave aí os programas tudinho para Caju, você vai para o Maranhão. Passar o final de semana pregando. Aquilo era... Mas se Deus não tivesse se utilizado daquelas autoridades, eu hoje seria alguém incapaz de estar aqui pregando para vocês e de pregar no Brasil e no mundo. Sou livre porque alguém teve a coragem de me arrancar de mim mesmo. E é exatamente aí que acontecem os problemas na vida comunitária. Porque nós vamos nos ferindo. Nós queremos permanecer como estamos. Pau que nasce torto, na nossa cabeça morre torto. Mas para a graça de Deus, o pau que nasce torto pode desentortar. Mas aí vai ter que colocar uma vara lá do lado, amarrar, né, puxar, né, e ir fazendo aquele trabalho que vai doer. Vai doer. Mas é essa dor que vai mudando a minha vida. E por isso a comunidade prevê estes momentos de reconciliação diários. Se você está numa casa comunitária, numa célula comunitária, num projeto, num ministério, onde não acontece problema, tenha cuidado. Porque aí tem um grande problema. Se todo mundo é bonzinho, ninguém vive assim como uns anjinhos, tem alguma coisa que não está certa. Porque essa realidade nós vamos viver no céu. Lá todo mundo vai ser bom. Lá ninguém vai mais precisar corrigir ninguém, nem ser corrigido. Mas aqui, Jesus fala da correção fraterna. E o Moisés tem insistido muito nisso na comunidade. Nós deixamos de corrigir o irmão. E por falta de correção, muitas vezes o irmão se perde. Porque ele vai fazendo a vontade dele, fazendo, até um belo dia, ele não tem mais sentido de estar na vida comunitária. É muito interessante ver que os estatutos falam várias vezes a expressão todo dia. Por isso que nós temos o exame de consciência, a comunidade de vida, nas completas faz isso diariamente, mas nós todos, a comunidade de aliança também, somos chamados a, antes de dormir, dar uma olhada na vida. Como é que foi o meu dia? As mágoas, os ressentimentos, o que eu vivi de bom, pedir perdão ao Senhor, e não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Para vivenciar-se o amor é preciso alimentar-se diariamente o perdão. Às vezes nós não temos grandes mágoas, não temos ódio. Graças a Deus. Mas a Bíblia fala do ódio como a expressão máxima de desamor, mas a Bíblia fala também do rancor, a Bíblia fala também do ressentimento. E eu acho que nessa questão do ressentimento nós deixamos passar muitas vezes. É aquela coisa assim que magoa, mas a gente diz, não, deixa para lá. Só que coloque um vidro, ou quem mora, por exemplo, num apartamento perto de uma grande estrada, onde passam muitos carros, onde tem poeira. Vem aquela partícula e fica lá. Daqui a pouco vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Quando você olha, o vidro está completamente opaco. Então, esses pequenos ressentimentos vão gerando em mim mágoas. E a mágoa pode virar ódio. E o ódio pode matar. Se não com a arma, mas talvez dentro de nós existam tantos cadáveres, pessoas que nós matamos, pessoas que nós cortamos a relação e até deixamos para o passado.
colocamos debaixo do tapete. Um período aí eu fiz um estudo sobre o purgatório, por causa do evento Eu Creio na Vida Eterna, Dia de Finados, e eu descobri uma coisa interessante. Para que Deus criou o purgatório? Os protestantes dizem que só tem o inferno e o céu, pronto. Mas Deus é muito sábio, ele não é protestante. Então ele, sabendo a natureza humana, ele criou o estado, né, do purgatório. O purgatório é o lugar para a gente aprender a amar. Antes de você ser admitido diante de Deus, antes de entrar na posse dos bens de Deus, a gente vai ficar numa antessala para aprender a amar. No purgatório, as almas não podem pedir nada para elas. Elas só podem rezar pelos outros, por nós. Nenhum mérito mais é possível elas receberem das suas próprias orações, nem do seu sofrimento. Então, o purgatório, eu descobri, é o lugar para a gente aprender a amar. Ou seja, se eu não viver o amor nesta terra, me prepare logo para o purgatório. E é muito interessante essa questão do purgatório, porque quando Nossa Senhora apareceu a Lúcia, lá em Portugal, Lúcia perguntou para ela sobre duas amigas que tinham morrido. Uma tinha morrido com 16 anos e uma outra com 18 anos. A de 16 anos, Nossa Senhora disse, ela está no céu. E a Maria Amália, que morreu com 18 anos, Nossa Senhora disse para Lúcia, vai ficar no purgatório até Jesus voltar. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que essa moça fez, né? E Lúcia diz, ela era da nossa casa, ia lá aprender a costurar com a minha mãe, 18 anos, em 1917. Deve ter morrido alguns anos antes. Vai ficar no purgatório até Jesus voltar. Para aprender a amar. Por isso, sabiamente, Deus nos deu como comunidade a graça de a gente não esperar o purgatório. Você já pensou quando chegar lá a lista de coisas que a gente tem que resolver? É importante diariamente alimentar o meu amor perdoando. E meus irmãos, uma coisa que eu aprendi quando eu morei na Itália, os italianos são... Eu amo os italianos porque eles são muito verdadeiros. Nós brasileiros gostamos assim de botar um pano quente nas coisas, a gente fica assim, diz, mas sem dizer. Os italianos são muito autênticos. Na lata, ele chega e diz, não me piace. Não me vá. Eu não gostei. A gente na frente diz, eu gostei, por trás diz, horrível. Ave Maria. A autenticidade nas relações, porque nós somos uma família. O que é que nós somos também? Uma família, leigos, celibatários, sacerdotes, jovens, somos uma família. Então não custa nada eu chegar para o irmão e dizer, irmão, olha, eu queria te perdoar, né? E queria também lhe pedir perdão, porque sempre o trabalho tem que ser com as duas pessoas. Sejamos os primeiros aí. Olha, eu não gostei, aquilo me feriu, me fez mal. Porque às vezes o outro não teve nem a intenção. Já aconteceu comigo, de uma pessoa pedir perdão e eu dizer, olha, eu que lhe peço perdão, mas eu não tive a pretensão de lhe ofender ou de dizer aquilo. E aí resolve o problema. Não adormecer com feridas de ressentimentos, a fim de não obstruir o fluxo do amor. A gente sabe o que é uma veia entupida, não sabe? O sangue não passa.
Vai fazer mal. Os médicos hoje, psicólogos, psiquiatras, eles são unânimes em afirmar que o ressentimento, a mágoa, a raiva, o ódio, libera uma substância no meu organismo que provoca algumas doenças. Câncer, problemas estomacais, insônia, depressão, problemas na coluna e outras coisas mais. Os médicos, que não são nem cristãos. Ontem eu estava lendo um livro chamado Quem Ama Não Adoece, de um cardiologista. E ele diz, e quando morre, morre feliz. Quem ama não adoece. O amor previne as doenças. A raiva mexe com o meu corpo, com o meu organismo, com as defesas do meu organismo. Me faz mal. Então eu não posso deixar. Eu preciso me reconciliar. A palavra de Deus nos dá algumas indicações de perdão. Por exemplo, em Mateus 11, 25, o texto diz, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe de vossas ofensas. Talvez a nossa célula não flua mais, os dons não aconteçam mais, as curas, os milagres, os prodígios, o poder de Deus não se manifeste mais em nossas células ou na nossa comunidade por falta de perdão. O fluxo do amor está interrompido. E talvez antes de começar aquela reunião, aquele encontro, seria interessante nos abraçarmos, nos perdoarmos, olhar no olho e dizer, olha, meu irmão, eu errei. Qual é o problema? De reconhecermos que fomos nós quem erramos. Na nossa missão, no nosso ministério, Moisés fala nas regras que a engrenagem para, né? Porque tem um elemento estranho lá dentro. Qual é o elemento estranho? É o ódio, a raiva, o ressentimento, que gera fofoca, que gera divisão, que gera diminuição do outro. Então, até para orar, fazer minha oração pessoal, Jesus diz, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Lucas 17, versículo 4. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no mesmo dia, vier ter com você e disser, arrependo-me, perdoe-lhe. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queria que nós abríssemos a Bíblia para ler Mateus 18, 23. Mateus 18, 23. Até o 35. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Ele, sua mulher, seus filhos
e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Juntos, versículo 35. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão todo o seu. Quando eu leio esse trecho, eu me tremo todinho, né? Assim, qual é a forma? Não devias tu também compadecer-te? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Onde? Purgatório. Não é no inferno, porque lá ninguém paga mais nada. Nem no céu não se entra com dívida. Então, assim vos tratará. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Com a mesma misericórdia com que tratardes os outros, vós sereis tratados. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui vale para todos os cristãos. Imagine para nós, comunidade de vida de aliança Shalom. Isso aqui não é opinião do Padre Antônio, do Moisés, do Shalom. Isso é palavra de Jesus. Se nós não perdoarmos, o Pai também não nos perdoará. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, um dos pedidos é: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós. Há uma condição. Às vezes a gente, no sacramento da confissão, pega alguém que diz: ó, padre, eu tenho alguém que eu não perdoo, nem me peça. Por favor. O senhor não sabe o que eu sofri. O senhor não sabe o que eu passei. Não me peça, por favor, para perdoar. Aí eu me viro e digo: pois também você não me peça para eu lhe dar absolvição, porque eu não vou dar. Porque o Pai não vai perdoar. É uma condição. E muitas vezes nós podemos até fazer confissões sacrílegas, ou seja, ir se confessar, achar que foi perdoado sem ter sido. Então Jesus não nos engana, o Pai nos tratará da mesma forma que nós tratarmos. E aqui, meus irmãos, é que está, digamos assim, a razão pela qual não há motivo para eu não perdoar. Às vezes a gente assiste na televisão histórias tão dolorosas, né? Alguém foi lá, matou, estuprou, roubou, queimou, né? Essas notícias que aparecem, assim, que a gente dá vontade, né? Assim, vem uma ira dentro de nós. Deus nos perdoou de uma dívida impagável. A dívida que eu tinha, que você tinha, que nós tínhamos para com Deus, era impagável. Aqui o Evangelho fala aí dessas 10 mil dracmas, seria 300 quilos de
prata, na época, é impossível para aquele pobre pagar. Então Deus perdoou gratuitamente. Por isso que eu preciso perdoar o outro, porque nada que o outro me fizer será maior do que aquilo que eu fiz para com Deus. Não chegará nem aos pés do que Deus fez por mim. Ah, mas e o que fizeram por mim? Ah, e o que fizeram que eu fiz com Jesus na cruz? É? E o que eu fiz com Jesus na cruz? Foi pouco? Vamos agora dar um outro passo sobre alguns passos que nós precisamos dar para o perdão. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Perdoar é fácil? Não. Eu falei tão bem do perdão. Vocês não estão convencidos? É bom não perdoar? Bom é. Mas é fácil? Por que é difícil? Sabe por que é difícil? Porque a ofensa é uma pequena morte. Toda ofensa é uma pequena morte. Quando alguém nos fere, está matando alguma coisa dentro de nós. E por isso é tão difícil. Existem reações naturais que tornam o meu perdão difícil. E nós precisamos entender isso para podermos trabalhar com a ação da graça de Deus. Uma médica americana que trabalha com doentes terminais, ela fez um esquema de 5 passos que o doente com câncer, AIDS, doente terminal, vive. Isso foi depois aplicado para a questão do perdão. E eu queria passar para vocês. São os mesmos passos que alguém que está para morrer de uma doença grave segue. E que nós precisamos também, diante desta ofensa que nos fere, que mata dentro de nós. Primeiro passo, o primeiro estágio, vamos chamar de estágio, passos ou estágio. Todos nós vivemos isso. Primeiro, a negação. Nossa primeira reação é negar. Como o doente diz, não, isso é conversa, o médico está errado, foi o exame que não deu. Né? Não admito que estou magoado. São aquelas pessoas espirituais. Olha, padre, eu sou uma pessoa de Deus, shalom, comunidade, eu já estou noutra dimensão, sabe? O que vem de baixo não me atinge. Eu sou uma pessoa que fiz o Curados para Amar, fiz o Liberdade Interior, fiz também um curso na minha paróquia também, que me ajudou muito, assim. Hoje eu sou uma pessoa que... Isso é mentira. Você se fere. Todo mundo se fere. Mas esse primeiro estágio, ele é natural. As pessoas, não, deixa para lá, não estou com raiva não. A negação. Não admito que estou magoado. Segundo passo, ou segundo estágio. A raiva. A raiva. É quando eu começo a expressar. A culpa é deles se eu estou magoado. A culpa é deles se eu estou assim. A culpa é do fulano que não... Né? Eva. Aliás, Adão. A mulher que tu me destes. O presentão que o Senhor me deu aí. Aí Eva, não, a serpente. E a pobre da serpente olhou para um lado, não tinha ninguém, né? Assumiu toda a culpa.
Mas é interessante que no Calvário Jesus não morre pela serpente, ele morre pelo homem. Quem pecou foi o homem. Mas a nossa tendência é jogar a culpa para a serpente. Tem sempre uma serpente. Foi ele. E às vezes já quando somos crianças, né, e os pais deveriam corrigir isso. Quem quebrou isso? Ou então por trás a criança faz, né? Nós crescemos assim, jogando a culpa para o outro. Reconhecer o próprio erro traz libertação. Gente, uma das coisas fantásticas na minha vida foi ter o Moisés como formador, porque como eu não tinha medo dele, né? A gente, sei lá, teve a oportunidade assim de conviver na mesma casa e tudo. Ele sabia, como ele sabe hoje, tudo que eu faço. Se um fofoqueiro for falar mal de mim, ele diz, ele já me ligou. Literalmente. Isso já aconteceu. Não ter medo de dizer, olha, eu errei. Fui eu. Fui eu. Isso traz um sentimento de libertação profunda. E muitos dos traumas que nós carregamos é por falta de verdade. Vamos para a formação pessoal e ficamos. Não, é porque, sabe, lá em casa é muito difícil rezar, porque meu marido é uma pessoa difícil, e aí ele liga a televisão. Você não reza, você não quer. Não é culpa de ninguém, não. Eu não rezo porque eu sou preguiçoso, tenho dificuldade. Me ajude. Me ajude a sair da preguiça de rezar. 3, terceiro passo, a barganha. Eu começo a estabelecer condições a serem cumpridas antes que eu esteja pronto para perdoar. Tudo bem, eu perdoo a comunidade, mas ela vai ter que. Eu perdoo minha autoridade, mas ele vai ter que. Eu perdoo, mas que não aconteça outra vez. Esta é a última vez que eu perdoo. Está ouvindo? A barganha. Eu quero receber alguma coisa, alguma garantia de que vai valer a pena perdoar. Meus irmãos, o perdão é uma graça para mim. Às vezes a gente acha que não perdoar é um bem, né? Olha, eu estou aqui há 40 anos que eu tenho essa mágoa. Que desgraça, não? Que coisa horrível. Perdão vai fazer bem para você, o outro não está nem aí. Os malefícios da falta de perdão, quem vai sofrer é você, o seu corpo, sua coluna, seu intestino, sua cabeça. Mas acontece essa barganha. Queremos estabelecer condições para perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perguntou Pedro. Esperava que Jesus dissesse, não, umas 2 aí, tá bom. Pedro, eu não vou colocar um número para você. Perdoe sempre, porque você vai sempre precisar do perdão do Pai. 4º passo, que acontece no processo de reconciliação. A depressão. É quando às vezes eu me volto para mim mesmo e começo a me condenar. É minha culpa. É minha culpa. Fui eu que fiz. É porque eu sou assim. É porque eu sou desse jeito. E eu trago para mim mesmo a culpa. Último. Aceitação. Depois de perdoar, sem barganha, superando a mágoa, sendo verdadeiro, aguardo o crescimento que resulta do sofrimento. Aguardo o crescimento que resulta do sofrimento. Jesus não seria idiota para nos pedir uma coisa só para, por mal, a gente ter que sofrer. Ele não faria isso.
A comunidade não nos pediria algo só para a gente ter que fazer e sofrer com aquilo. Não. Há um segredo no perdão. Há um segredo. Um segredo de felicidade, um segredo de libertação, de cura, de liberdade interior. O sofrimento que me custa perdoar será muito bem recompensado. Tenhamos certeza disso. Vamos dar mais um passo e vamos falar sobre o perdão inteligente. Perdão inteligente. Jesus ensinou uma via de perdão que nós podemos utilizar de modo inteligente, porque existem realmente situações complicadas no nosso dia a dia. Mais uma vez a Bíblia, Mateus 5:38. Mateus 5:38 a 41. Mateus 5:38. Vamos ler juntos. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvie daquele que te pedir emprestado. Palavra da salvação. Uma pergunta para vocês. Será que Deus quer que a gente fique por aí levando tapa na cara e ainda oferecendo a outra? Será que Jesus quer que alguém tire a nossa roupa, dê tudo? Será que Jesus quer que nós nos deixemos manipular? O cara pede para andar 1000 metros, eu vou 2. É isso que está aí? Não vou fazer, mas eu poderia pedir a alguém para pregar sobre essa palavra, né? Geralmente, quando alguém vai pregar sobre essa palavra, aí diz, não, realmente Jesus disse, olha, bateu no lado, vire para o outro. E vai aquela pregação, no final as pessoas assim, mas Jesus nos pediria isso? Foi feito um estudo de exegese bíblica sobre esse texto e se descobriu coisas maravilhosas, onde Jesus, na realidade, nos pede um perdão inteligente. Vamos voltar 2000 anos atrás, na época de Jesus, na Palestina. Naquele período existiam os reis, os senhores, as autoridades, que, como hoje, tinham etiquetas, forma de tratamento para que eles, como nobres, ricos, senhores com escravos, ou soldados e os seus subordinados, o rei e os seus súditos, pudessem se comportar. Então, vamos para esse primeiro passo. Se alguém bater, o que é que está aí? No texto? Não, leiam como está aí. Versículo 38. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Pronto. Então vem uma pessoa aqui na frente, venha. Então eu sou o rei, eu sou Pilatos, né? Aqui, vamos aqui. E como autoridade dela, o rei, ele não podia, ou a autoridade não podia esbofetear a pessoa, porque isso era
não era chique, né? A pessoa, né? Isso que faziam a gentalha, né? Então, Jesus diz o quê? Se eu tiver que bater na face direita, cadê sua face direita? Essa daqui, né? Outro detalhe da época, eu não podia bater com a palma da mão. Eu tinha que bater com as costas. Tinha que fazer isso. Pá, né? Aí Jesus disse, se alguém te bater, dê a coisa. Agora, como é que eu vou fazer agora? Se na hora que eu bati, ela virar à esquerda, como é que eu vou bater nela? Eu teria que fazer... E com esse gesto eu estaria me rebaixando, né? Esse é o perdão inteligente. Jesus não pediu para ninguém ficar levando tapa de um lado e do outro, não. Pediu que na hora que eu estiver me relacionando com o outro, eu mostre para o outro que eu não tenho essa autoridade toda, que eu não sou superior, que eu preciso também descer para o mesmo nível. Nós somos irmãos. Eu sou autoridade, eu sou formador, sei lá, coordenador, não sei o quê, mas eu sou irmão. E eu vou prestar contas a Deus do modo como eu tratei a minha irmã. Então Jesus diz, ao dar a outra face, você está fazendo o outro ver que ele, para agir, para bater, ele teria que se rebaixar na sua presença. É um perdão inteligente. Fazer, obrigado, o outro refletir. Daí que na nossa comunidade um outro nome da caridade é o diálogo. Segunda coisa que Jesus pediu para fazer. Leiam aí. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a dúvida, segue também a capa. Aí há um pequeno erro de tradução. O patrão levava diante de um juiz uma pessoa. E naquela época eles usavam aquela veste, né? A túnica, aquela roupa, e por baixo não tinha nada. Né? Então, o que é que Jesus quer dizer? Se alguém está te pedindo aquilo que é a única coisa que você tem, dê tudo. Imagina uma cena num tribunal, diante de um juiz, a pessoa ficando nu. Né? O juiz ia ver que ali estava um explorador explorando alguém. Né? Se alguém chegar para você e pedir sua túnica, tira a túnica e tire também o chiton, que é o termo, né, da língua que Jesus falou. A roupa de baixo. As peças íntimas. Na África, aconteceu um fato, na África do Sul, de um grupo de soldados ingleses que vieram para limpar um terreno e derrubar os barracos. Todos os barracos. E na hora que eles vieram, só estavam as mulheres. Os homens estavam trabalhando. Então elas não tinham como defender. Eles anunciaram lá, ó, todo mundo saia, quem vai passar as máquinas, derrubar tudo, vão embora, que esse terreno aqui vai ser usado por outra coisa. Se as mulheres tivessem sido violentas, jogado pedra, atirado neles, a confusão estava feita. O que foi que essas mulheres fizeram? Isso é um fato histórico. Tiraram a roupa, como elas sabiam que eles eram puritanos ingleses, e ficaram nuas diante dos soldados. Imediatamente eles cobriram o rosto e foram embora. Ainda hoje aquele terreno pertence àquela comunidade. Por isso Jesus diz, não resistais ao mal. Leve o outro a refletir que aquela ação dele é abusiva. É abusiva. Terceira forma de orientação que Jesus dá, a última. Se alguém... 1000 passos. Época de Jesus, Palestina estava dominada pelos romanos. Os romanos colocavam
as estradas com os marcos de 1.000 em 1.000 metros, um marco. E era muito comum os soldados chegarem e viam uma pessoa, ei, vem cá, carrega aqui minhas malas, minhas coisas. Só que o soldado sabia que pela lei ele só podia obrigar alguém a andar 1.000 milhas. Se a pessoa ele obrigasse a andar mais de uma, ele era punido. Então Jesus diz, quando alguém te chamar e te obrigar a andar 1.000 milhas, não ande uma, não ande duas. Você imagina o soldado lá, o cara vai, tem um marco lá e ele sabe onde é o marco, ele com as coisas na cabeça, continua andando, ei meu amigo, para aí. Você vai me colocar problemas legais, que o soldado sabia que ele não poderia obrigar alguém. Ou seja, em qualquer situação, corresponda de um modo que o outro reflita. Porque aí haverá um crescimento. Por isso que na comunidade se pede o exercício do perdão diário, para que a comunidade cresça. O perdão é uma graça de Deus, e como graça precisa ser pedida, suplicada. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, ferido, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo, não partilhar. E aí, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. É uma graça, por isso você precisa pedir. Existe, por exemplo, das famílias, às vezes nós já crescemos com hábitos familiares. Quando eu fui crescendo, minha família muito católica, graças a Deus, mas a casa do meu avô, ainda hoje, né, nas paredes tinha umas cruzes assim, uns riscos, né, com uma cruz. E eu, como criança, muito curioso, um dia eu perguntei, né, e essas cruzes, o que é isso? Vem, enquanto eu vejo a pessoa assim, isso aqui é quando uma pessoa morre para mim. Faço uma cruz. Era a mentalidade da minha família. E quando eu cheguei na comunidade, né, eu comecei a fazer as cruzes. Aí um dia, eu falando com o Moisés, numa formação, ele disse, olha Moisés, essa pessoa eu já fiz uma cruz. Aí ele disse, não entendi. Fez uma cruz? Ele disse, eu já fiz uma cruz. Ou seja, morreu para mim. Você está utilizando, aquele jeito dele, né, quando ele bota o dedo assim, você está utilizando a cruz de Cristo, que é o sinal de reconciliação, do perdão, numa coisa que não tem nada a ver. A cruz não é para matar ninguém. A cruz é para dar vida. Aí eu... Então, muitas vezes, a gente, já na família, já cresce, bateu, levou. Aqui em casa é assim, apanhou na rua, apanha em casa também. Né? Crescemos formados para o ódio. Peçamos o Espírito que mude esse coração de pedra, frio, sem vida, num coração de carne. Moldado na experiência da cruz. Moldado na experiência da cruz. E terminando, meus irmãos, no meu ministério de cura e libertação, eu encontrei 2 demônios perigosíssimos. São os mais difíceis. Quem é aqui do ministério de cura, quem vai me ver depois, vai entender o que eu vou dizer agora. Tem os demônios mais difíceis de expulsar. Na minha opinião. São 2. É o demônio da prostituição, o demônio da impureza, demônio da sexualidade depravada. É um espírito muito resistente a sair. E o outro demônio é o demônio do ódio. São as 2 castas de demônio mais difíceis de se expulsar de uma pessoa.
Eu vi, e quantas vezes já fiz isso, enquanto a pessoa não diz, eu perdoo, ela não é liberta. Até ela vai, aí o demônio entra, aí você ora, 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 aí a pessoa acorda, eu é difícil. E quantas libertações lindas eu vi quando a pessoa finalmente diz, eu perdoo em nome de Jesus. Esses demônios se atacam, né? se prendem à vida da pessoa, porque são demônios de ódio. E a gente precisa dar uma olhada se dentro da nossa comunidade esses bichos não já entraram. Por coisas mal resolvidas. Relacionamentos destruídos. A gente vai saindo de missão em missão e deixando atrás uma esteira de gente que nos odeia. Comecemos a exercitar logo o perdão, primeiro sozinhos na oração, depois procurar dar um abraço, se reconciliar e fazer um caminho, né, de amizade. O mundo está carente, o mundo, quando nos vê, fica assim babando. O mundo quer isso aqui. Mas também como o mundo, ao nos ver brigando, joga na nossa cara. São os consagrados, esse talzinho aí, são os entalados. Eu escuto muito isso. O mundo quer ver em nós aquilo que a comunidade primitiva dizia, as pessoas diziam deles, vejam como eles se amam. Claro, com nossas fragilidades. Eu não sou santo. O primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu. Está bem pertinho da boca. Mas Deus pode nos dar a graça. E eu termino com Santa Faustina, está me fazendo um bem imenso ler o diário dela, sobre a questão da fofoca. Que quando a gente não perdoa, a gente sai apregoando o erro do outro nos quatro ventos. E às vezes coisas irreparáveis acontecem. Diz Santa Faustina no diário, no número 118. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa, a consagrada, no nosso caso, que não sabe calar-se, nunca atingirá a santidade. Ou seja, jamais será santa. Eita, né? O consagrado, a consagrada, a religiosa que não sabe calar, nunca atingirá a santidade. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito Santo, e aí tem que ser realmente o Espírito Santo. Neste caso, não é permitido calar-se. Se você tem uma moção, uma coisa que vai edificar o irmão, que vai ajudar meu irmão, eu tenho observado, correção fraterna, tenho lhe visto, o que é que está acontecendo, tal. Mas se não é guiado pelo Espírito Santo, devemos nos calar. Mas, para ouvir a voz de Deus, é preciso ter o silêncio da alma e calar-se. Não como um silêncio sombrio. Aquela pessoa que diz, eu agora não digo mais nada. Sabe? Essa comunidade para mim não tem jeito. Então, olha, eu vou viver a minha vida com Deus e pronto. Por mim pode o mar pegar fogo, porque eu ainda vou comer o peixe assado, mas quero nem saber. Não é esse silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma, isto é, com o recolhimento em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio. E ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Aquela história na comunidade de cobrir o outro, né? Cobrir o outro. Um dia uma pessoa me disse, mas padre, você sempre está defendendo. Eu digo, mas o que é que eu vou fazer?
Você já está matando a pessoa, eu vou terminar de dar o tiro da misericórdia? Não. O outro tem também virtudes. O outro tem outras coisas também. Então, cobrir o irmão. Não é cobrir de um modo, digamos assim, os erros para deixar tudo certinho, não. É também ajudar o outro a entender que ele não é só miséria. Faz-se um grande mal ao próximo, porém, ainda maior à própria alma. Deus não se comunica à alma tagarela, que como o zangão na colmeia, zumbe muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Isso aqui ela teve no inferno, então ela fala, vi muitas almas nos abismos do inferno, por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso, quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram alma de religiosos. Mas Deus, que grande dor, pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas serem santas. Então, meus irmãos, hoje nesse dia de oração, aproveitando que está chovendo aqui em Fortaleza, né? Um dia gostoso, a gente rezar, fazer assim um exame, repassar a nossa vida comunitária, ver aquelas pessoas, né? A lista negra que a gente tem, e ao mesmo tempo passar essas pessoas. Jesus oferece 3 coisas para as pessoas que nos ofendem. Primeiro, orai pelos que vos odeiam, fazei o bem aos que vos perseguem. São 3 coisas. Orar, fazer o bem e amar. E levemos isso para as nossas células, para as nossas casas comunitárias, e peçamos que o espírito de amor desça sobre a comunidade e nos ajude a nos reconciliarmos uns com os outros, para sermos uma comunidade expressão do amor da Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.